Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o diário de 8 e 9 meses do Nicolas. Eu emendei esses dois porque eu tive alguns probleminhas, eu tava também mudando e tudo. Então eu vou emendar dois e eu tô um pouco atrasada mesmo assim, porque amanhã eu vou na consulta de 10 meses dele já. Mas daí eu pretendo fazer 10 e 11, 12 separados, se der tudo certo. Então vamos lá. Ele está agora com. Estava, né, com 9 meses, com 74 centímetros e 10 quilos e meio, 10,500. Então ele é um bebê grande, mas ele é um bebê gordinho, então assim, ele tem mais ou menos o tamanho de uma criança de quase um ano, de 11 meses. Mas é do tipo físico dele mesmo ser mais compridinho, ele tem mãozinhas grandes, pezinhos grandes, então é do tipo físico dele mesmo. Ele fez no 9º mês o primeiro exame de sangue e de urina dele, porque ele nunca tinha feito, e a médica achou melhor ele já fazer um de rotina pra já ver como tava e tal, até pra ver se ele tava bebendo água suficiente, pra ver se tava com incontinência não, pra ver se tava com infecção de urina, pra ver se não tinha nenhum verme, nenhum tipo de probleminha, porque é bem comum com crianças, então, ainda mais depois que ele começou a introdução alimentar. Então a gente fez esses exames, foi bem doloroso, porque o exame de sangue foi bem tenso. Eu acho que ele não chorou nem tanto pela picadinha, mas porque tinha que segurar muito forte ele. Eu tive meio que me deitar sobre ele pra ele não mexer o bracinho. Foi bem tristinho assim, deu um apertinho no coração. O exame de urina também, eles colocam um coletor e você tem que ficar lá aguardando até ele ter vontade de fazer. Então, assim, é bem complicado. Mas assim, era pro bem dele, eu tinha que fazer aquilo. Graças a Deus, a gente logo depois foi pra ela ver, passou na médica de novo pra ela poder ver. E graças a Deus tava tudo certo, não teve nenhum probleminha. Assim, eu fiquei bem aliviada, porque eu acho bom às vezes fazer um exame de rotina. Então ele fez e tudo deu certo, anemia, nada constou, ele toma um remedinho para anemia, continua tomando o remedinho para os ossos, na verdade são 2 vitaminas que ele toma todos os dias. Então assim, tava tudo certo, graças a Deus, eu fiquei bem feliz, bem despreocupada. Em questão da alimentação, ele tá se alimentando muito bem, eu fiz um vídeo de introdução alimentar. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo, porque eu tive problemas na minha introdução alimentar, então, mas agora ele tá comendo super bem. Ele bebe bastante água, não deu nada, infecção de urina, nada, porque ele bebe muita aguinha e água, não suco, porque a água tem muita diferença de suco, então ele bebe aguinha mesmo. Então, ele tá dormindo agora, se ele acordar até eu terminar, eu mostro ele pra vocês. Tamanho de fralda e de roupa. Ele continua usando fralda G, ou Hugs da Turma da Mônica, ou a Pampers Super Sec, que é a do pacote vermelhinho. Eu gosto muito dela porque ela é muito sequinha. Ele pode fazer, ele fica com a noite inteira. Eu nunca acho que falei qual Pampers era. É a Super Sec do pacote vermelho. Porque depois tem aquela outra lá que é até mais cara, mas eu gosto dessa porque ele passa a noite inteira com uma fralda só, porque ele não acorda mais à noite, também vou falar sobre isso. Ele passa a noite inteira com uma fralda só e ele não fica, quando eu tiro, o bumbum dele não tá molhado. O bumbum dele tá seco, porque ela absorve muito o xixi, então eu acho ela muito boa. Então eu sempre uso ela, ou a Hugs da Turma da Mônica, porque também aguenta, tá escrito no pacotinho até 12 horas, mas assim, ela aguenta muito bem também. Então eu uso essas duas sempre, a G. Ele continua usando roupinha de 12 a 18. De 12 a 18 ele continua usando, ou G. Então ele ainda tá nessa, porque ele é grande, ele tem tamanho de criança de 1 ano, então de 12 a 18 fica bom, não fica feio, fica confortável. Nunca falei isso pra vocês, na verdade eu falei que ele era pesudinho já em algum vídeo, mas o sapatinho dele é 19, 20 e tem alguns tênis que são mais apertadinhos, são 20, 21, 22 e sapatinhos normais 19, 20, sandalinhas que pode ser mais abertinho.
Chinelo, ele tem um que é tamanho 20, mas não entra por causa da correia, porque o pé dele é muito gordinho, a correia não passa. Então, também é bem complicado o sapato para criança nessa fase. Sobre o desenvolvimento dele. Ele é agora, ele entende tudo, né? Então, se você fala não, ele faz assim, ele sabe que é não. Nem sempre ele vai parar de fazer o que ele tá fazendo, mas ele sabe que é não. Ele fala dá, ele fala mamã, ele fala dá, tudo que ele quer. Ou senão ele fica olhando pra você, tipo, pra você dar o que você tá comendo. Porque agora ele é assim, o que você come, você tem que dar pra ele. Então ele faz isso, o que mais? Ele é um grude com o pai dele. Então se o pai dele sai, não leva ele chora. Se o pai dele tá se arrumando, ele já quer ficar com o pai dele, porque ele sabe que o pai dele vai sair. Então, assim, ele é um grudinho. Que mais? Quando ele não quer ir com as pessoas, ele bate na mão das pessoas. Nossa, ele é um dengo. Se você briga com ele, que ele bate em você e você briga com ele, não pode fazer isso. Ele faz biquinho e deita aqui no seu ombro. É bem difícil brigar com uma criança dessa idade, ainda dengozinha como ele, porque sim, ele é muito dengoso, mas a gente já tem que impor algumas coisas pra ele, porque ele é bem nervosinho, então se deixar ele meio que tira a gente da linha. Então ele é muito irritado. Se você falar não, às vezes, pra ele e ele tá bravo, ele quer brigar com você, e ele fica tipo, brigando com você. Então já tem que falar meio sério com ele pra ele já ir aprendendo a tomar uma linha. O que mais que eu tenho pra falar? Sobre engatinhar e andar. Ele tem 9 meses, ele é muito grande. As pessoas colocam uma certa expectativa em cima dele. Eu queria muito que ele engatinhasse, mas pelo visto ele não vai engatinhar, porque ele não quer, ele não gosta, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele não sai do lugar rápido engatinhando, e isso deixa ele muito estressado. E eu não forço, eu deixo ele no chão do jeito que ele prefere. Então, como que ele sai do lugar? Ele vai arrastando a bunda no chão, assim. Ele faz isso. E quando ele tá deitado, ele rola. São os jeitos que ele mais sai do lugar rápido. E ele só quer ficar em pé. Então ele segura nas coisas e vai subindo. Ele não consegue andar de um lugar pro outro, mesmo segurando ainda. Mas ele só quer ficar em pé. Então eu acho que ele não vai engatinhar. Porque eu acho que se fosse pra ele engatinhar, ele minhocou. Logo que ele fica, eu acredito, né, que logo que as crianças começam a ficar minhocando, que é se arrastando de barriguinha no chão, que logo depois disso o próximo passo seria engatinhar. Ele minhocou e se estressou, não quis mais e sentou. Então, se ele tá deitado, ele consegue sentar sozinho, só que ele não engatinha de jeito nenhum. Ele fica muito bravo se ele tá de costas, de bruço, e ele tenta dar uma engatinhada, ele não sai do lugar, ele fica muito bravo, ele chora, ele se esperneia e ele levanta sozinho e fica sentado porque ele odeia. Então ele só se estressa quando ele tá tentando engatinhar. Por isso eu acho que ele não vai engatinhar e todo mundo fica, mas ele já anda? Nossa, mas ele tem tamanho de 1 ano, porque normalmente crianças de 1 ano estão começando a andar. E não, ele não anda ainda, ele só é grande, mas ele tem 9 meses, eu tenho sempre que explicar isso pra todo mundo. É um pouco chatinho, porque, coitado, é muita expectativa em cima dele. Eu queria muito que ele engatinhasse, porque eu acho lindo aquele toquinho, tic, andando pela casa. Mas eu acho que não vai acontecer com ele, mas se não acontecer também, tudo bem. Se ele não engatinhar mesmo e começar a andar, tipo, também depois de 1 ano, eu também não vou ficar cobrando e colocando expectativa em cima da criança. Acho que a gente tem que ir com calma e respeitar o tempo da criança. Enquanto não tem nada de anormal, nada que você tá suspeitando que possa estar acontecendo, eu acho que a gente tem que ir deixando no tempo deles. Falar essas coisas que nem... Às vezes tem criança com 1 ano e meio, 2 anos que não fala. Então você tem que, enquanto tiver no prazo médico, no prazo clínico, eu acho que a gente tem que respeitar o tempo deles. Então se ele não quiser engatinhar, tudo bem. Mesmo achando lindo aquele negocinho, se ele não quiser engatinhar, tranquilo. Vai no tempo dele que vai dar certo. Sobre o soninho dele, ele tá dormindo super bem, graças a Deus. Tirando essas 2 últimas noites, que aqui tem feito
muito calor, muito calor. Então, assim, tá muito difícil pra nós dormir, imagina pra ele. Então, ele tem acordado meio irritado por conta do calor, ainda mais por ser gordinho e tal. Sempre os gordinhos sofrem mais no calor. Então, ele soa muito, ele transpira muito, o cabelinho dele acorda molhado. Eu já cortei o cabelo dele 3 vezes, eu cortei semana passada e deixei aqui perto da orelha bem baixinho, porque bem raspadinho mesmo, porque, nossa, ele soa muito e fica, acho que, incomodando aquilo, então eu preferi cortar e deixar bem curtinho. Ele é menininho mesmo, não tem problema. E ele dorme muito bem, ele dorme a noite toda, ele dorme tarde, porque aqui em casa a gente acorda tarde. Provavelmente isso vai mudar, porque já conto também, né, que eu gosto de atropelar as coisas. Mas então, ele dorme tarde, então ele dorme 10 horas, 11 horas, depende do dia. E se a gente estiver na rua, ele dorme mais tarde ainda. Mas ele também acorda tarde, então ele acorda por volta de... Nossa, tem uma piranha de cabelo aqui. Ele acorda por volta de 9h30. Se ele dorme muito tarde, ele acorda 10 horas. Então, assim, ele dorme, aí ele acorda 6, 7 horas e mama. E aí ele volta a dormir e aí ele acorda 9h30, 10 horas, às vezes 9, depende. Se ele dormir mais cedo, ele acorda mais cedo. Se ele dormir mais tarde, ele acorda mais tarde. Cochilinho da tarde, ele dá... Cochilinho, assim, do dia, ele dá pelo menos 2. Então, agora ele tá dormindo, são volta de 11 e pouquinho, quase meio-dia. Então, umas 11 horas, ele dá o primeiro cochilinho, que vai até meio-dia, por aí. Aí ele acorda e almoça. E de tarde ele dá, depois do almoço, ele brinca um pouco, depois do almoço ele dá mais um cochilinho. Se esse cochilinho da tarde for bom o suficiente, ele vai direto até a noite. Só que daí quando for umas 9h30, 10 horas, ele vai dormir. Se o cochilinho da tarde for pouco, quando der umas 6 horas, ele vai tirar mais um cochilinho de uns 20 minutos para poder ir até a noite, umas 10 horas, por aí. Então, outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês ele não mama mais. No peito, ele tá tomando só mamadeira. Ele tá tomando Aptamil Premium 2, o leite que ele toma, que foi a própria médica dele, pediatra, que indicou. E ele não mama mais porque ele não quer mesmo, ele tava meio irritado. Eu acho que a mamadeira também é muito fácil pra ele. É bem similar o leitinho do peito com esse. E também porque eu matriculei ele na escolinha, então assim que começar o ano letivo, em fevereiro, ele vai começar a estudar. Eu estou sim com meu coração partido, claro que eu confesso pra vocês que estou, mas assim, eu acho que vai ser muito bom pra ele, pro desenvolvimento, pra aprender a dividir, porque ele é uma criança bem sozinha, por perto de casa. Minha família tem muita criança, mas por perto não. Então ele passa o dia inteiro só comigo, ele tá bem grudado comigo. Bem assim, grudado mesmo. Eu adoro, claro, mas eu acho que vai ser bom pra ele. Então ele vai começar em fevereiro. Na primeira semana de fevereiro ele já começa na escolinha. Eu tô bem animada com isso, porque eu acho que vai ser bom pra ele. Lá eles são bem independentes, eles comem sozinhos e tal. Claro que com auxílio, se for necessário, mas eles vão ensinando. Eu acho que o desfraude também é bem mais fácil quando tá na escolinha. Então vamos ver, eu tô bem animada, eu espero que dê certo. Eu tô com o coração bem dolorido, porque o tempo... a gente tá em dezembro, mas já tá quase acabando dezembro agora, com essa semana de festas, vai passar bem rapidinho. Então, assim, eu tô animada, mas eu tô apreensiva, na verdade, né? Mas eu espero que dê tudo certo, é pro bem dele, eu acho que escolinha é muito bom. Então, vamos lá. Foi bom ele parar de mamar mesmo, porque quando eu fiz a matrícula eles perguntaram se ele mamava no peito, porque crianças que mamam no peito dão um pouquinho mais de trabalho na adaptação da escola. Então é isso, ele vai começar a estudar, ele tá um menininho já, gente, ele é um mocinho. Mãe é tudo igual. E é isso, assim, as principais diferenças dele foi essa. Como eu disse, amanhã ele tem consulta no pediatra, então amanhã... Opa, deu uma mexidinha em vocês. Então amanhã eu vou lá, vou ver como que foi, qual é o peso e tal. E eu volto aqui pra falar pra vocês. Eu pretendo voltar esse ano com outro diário, mesmo que fiquem 2 próximos, eu pretendo postar ainda esse ano o diário de 10 meses, porque em janeiro é 11 e em fevereiro já é 12. Então, tipo, vai passar assim. Sobre o aniversário dele, eu pretendo fazer um vídeo também falando sobre isso, falando o que a gente vai fazer e tal. Então, fiquem por dentro.
Eu também quero vlogar o final de ano, porque vai ser o primeiro fim de ano dele, então eu tô bem animada com isso também, com as festas e tal. A gente vai fazer um amigo secreto e ele tá no amigo secreto, então eu tô bem animada. E que mais? E é isso, as vacinas dele estão tudo ok. A última que ele tomou agora foi de febre amarela, que tinha que tomar com 9 meses, então ele tomou, tá tudo ok. Febre amarela não tem reação nenhuma, pelo contrário, ele ficou muito animado no dia que ele tomou. É isso, eu acho que quanto mais vai crescendo, melhor vai ficando. Quando a gente sai com ele tá muito interagindo, então se a gente vai passear no shopping, ele quer ficar olhando, pegando e brincando. A gente levou ele já num parquinho e ele adorou. A gente foi numa tarde num sítio e lá tinha um playground bem legal, ele amou balançar e ficar ali. Tipo, tá bem assim, gostoso de sair com ele agora, porque ele não fica mais só no colo, a gente coloca ele no chão sentadinho e tal. E se tem um balanço, ele quer balançar, então tá bem gostoso. E eu acho que só tende a melhorar realmente. Então é isso. Desculpa a demora, desculpa o sumiço. Eu sei que eu tô atrasada, mas eu juro que eu vou tentar melhorar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um gostei pra mim, de se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!